Juntos novamente, seguimos com o estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Distinga fatos e sentimentos. O primeiro objetivo da distinção é descobrir as particularidades da história. A criança era um adulto ou uma criança na outra vida? De que sexo? Tinha uma família? Por que traumas passou? Como morreu? O que quer ser e obter o máximo de detalhes da história enquanto esse momento de lucidez dura. Fique atento aos sentimentos do seu filho à medida que ele fala de sua lembrança. Está triste, feliz, amedrontado, excitado? Está perturbado, amargurado, se sentindo culpado? Geralmente as lágrimas demonstram tristeza, mas não necessariamente. Pode ser um sinal que existem emoções profundas chegando à superfície, até mesmo uma felicidade há muito esquecida. A força da carga emocional é o melhor indicador do vigor da lembrança e de sua influência na vida atual. Emoções fortes apontam para o motivo pelo qual a lembrança está viva no seu filho. É como você pode reagir. Se ele contar a história num tom diferente e desligado, é sinal de que a carga emocional pode ser pequena. Por outro lado, se estiver profundamente perturbado, chorar, parecer agitado, pode ser indício de que a lembrança ainda o influenciam, encobrindo ou distorcendo a realidade presente. Observe cuidadosamente o tempo do verbo empregado no relato da história. Pode ser uma outra pista de como o seu filho vivencia a lembrança. Fala de algo que sabe ter acontecido no passado? Por exemplo, minha outra mãe costumava prender os cabelos no alto, assim quando queria ficar bonita. Ou falava como se os eventos estivessem acontecendo no presente. Minha mãe verdadeira mora em Biloxi. Às vezes, à medida que a história se desenvolve, a mudança no tempo do verbo mostrará onde a criança se encontra no processo de recordação e revelará o quanto ela falou sobre o passado. Se ela falar de morte, concentre-se nas circunstâncias que cercam o momento da morte. Faça perguntas do tipo: como você morreu? Quem estava com você quando você morreu? O que aconteceu antes de morrer? Faça perguntas abertas também. O que aconteceu depois? Ou como se sentiu? No que estava pensando? Reúna o máximo de informações possível para distinguir que assuntos não resolvidos podem ter restado do momento da morte. Haja delicadamente, falando num tom de voz tranquilo, sem emoção. Se houver resistência a essa linha de questionamento, não force. Após a criança lhe disser tudo o que sabe sobre o momento da morte, pergunte: o que aconteceu logo depois que morreu? Sua pergunta pode ser recompensada com uma descrição completa de sua jornada através da região do pós-morte e do paraíso. Ou seu filho lhe dirá simplesmente: então eu vim para você. Ao acompanhar a transição da morte da vida passada até o renascimento, ele poderá entender pela primeira vez que a vida passada terminou e que está numa nova existência. Esta compreensão o ajudará a abandonar o passado, a se estabelecer na realidade presente. Essa percepção é capaz de neutralizar os efeitos de uma morte incompleta. Lembre-se que não é necessário lembrar nomes nem datas para distinguir o significado da lembrança. Nomes e datas são irrelevantes para o significado pessoal de uma vida passada, e as provas não são necessárias. Não force para saber nomes e datas, porque se a criança não lembrar, será induzida a pensar em algo errado e bloqueará o fluxo da lembrança. Isso também é verdade com relação a aparentes inconsistências nos detalhes ou impressões históricas. Não corrija se disser algo que pareça inconsistente ou errado. Deixe ela falar sem interrupções. Esmiuçando uma inconsistência, você corre o risco de furar a delicada teia da lembrança que está sendo tecida. Ao invés disso, concentre-se na tentativa de distinguir o padrão geral da história e as emoções que estão por trás dele. Mais uma coisa que precisa ser observada. Fique atento para descobrir o momento em que a lembrança termina.
Você perceberá, seja pelo aspecto do rosto da criança, que voltará a ser infantil e brincalhão, ou através de uma modificação da energia entre vocês dois. Assim que o transe terminar, não há nada que possa fazer para prolongá-lo, e portanto é melhor nem tentar. Se alguma coisa ainda precisar ser dita, fique certo de que a lembrança voltará à superfície. Sajiv, parte 1. Este caso é um bom exemplo de como uma mãe usou perguntas para conferir os fatos da história de vida passada do seu filho. Meu primeiro encontro com Elona, se deu no piquenique de 4 de julho, na casa da minha irmã. Em semana depois, quando o seu filho Sajid começou a falar de sua vida anterior, tudo o que ela sabia sobre o assunto tinha aprendido e ouvido do meu relato sobre Chase. Usando seu instinto e bom senso, empregando tanto perguntas específicas quanto pergunta aberta, ela foi capaz de, primeiro, determinar que Sajid falava de uma lembrança de vida passada real. E segundo, acompanhar o fluxo natural da história. Mantê-lo envolvido na lembrança bastou para levá-lo até uma catarse capaz de mudar sua vida. Certa noite eu ia de carro com Sajid, que tinha 4 anos e meio, buscar umas pizzas para o jantar. Raramente andamos de carro sozinhos, pois Sajid é um dos meus 3 filhos. Estava sentado no banco da frente comigo quando disse: quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe costumava me fazer dormir de noite andando de carro. Aquela frase me deixou tonta, porque jamais fizera aquilo. E perguntei: passeou sempre no mesmo carro? Sim, era azul como este, mas o teto, apontou para cima, era diferente. Não tinha janelas nem teto. Creio que falava em um conversível. Então, disse orgulhoso, meu pai tem um carro de corrida. Aquele comentário foi realmente estranho, já que nunca chama pai de papai. Meu marido é israelense e as crianças sempre o chamam de Abba, que significa pai em hebraico. Estava tão surpresa que exclamei, seu pai? Ele respondeu que sim, mas parecia tão confuso quanto eu. Disse, você quer dizer Abba? Não, respondeu, meu papai. Bem pensei onde isso ia chegar. Ele estava realmente concentrado e podia afirmar, pela seriedade do seu rosto, que não estava inventando aquilo. Sajid olhava para baixo, com a testa enrugada, em profunda concentração, tentando realmente lembrar. E cada vez que recordava de uma parte, olhava para cima, quase surpreso, e dizia: é isso mesmo, estava muito feliz de lembrar e poder falar. E mais interessante era que Sajid sempre tivera um problema. Vivia esquecendo as palavras e se frustrava por não poder se expressar direito. Mas naquele dia, como estava concentrado, as palavras fluíam. Para manter a conversa, perguntei: você tem irmãos ou irmãs? Não. Quantos anos tinha quando isso aconteceu? 3 anos e perguntei onde vivia. Me respondeu que não sabia. Então perguntei, morava no campo, no subúrbio como nós, agora ou na cidade? Numa cidade, como o tio Stacy. Como o tio Stacy vive, num apartamento. Você cresceu ou ficou com 3 anos? Ele respondeu tranquilo e sério. Não, atiraram em mim. Fui assassinado? Perguntei um tanto chocado. Sim, fui baleado e morto. Estava tão envolvida naquela hora que perguntei, como? Eram ladrões. Não queriam me matar. Eu não estava fazendo nada. Um deles atirou a mim à toa. Estava no alto da escada. Primeiro atirou na minha mãe, que estava no térreo. Depois atirou em mim. A história de Sajiv dá uma guinada brusca nesse ponto e continuará sendo contado mais adiante. Aguardemos a continuação da história do Sajid. Abraços, meus amigos. Está tudo muito interessante. Até breve.